Olá, esse é o nosso primeiro programa da nova temporada de 1 hora. Já estamos com vocês no de 15 minutos, mas hoje nós estamos aqui preparada para termos um papo maior, não é isso, meninas? Verdade. Isso mesmo. Hoje, reserve aí 1 hora da sua agenda para conversar conosco. Foi isso que nós fizemos na nossa vida, para conversarmos com você. E o nosso papo hoje é Mães que Oram pelos Filhos, Missão de Amor e Fé. Lembrando sempre que este ano nós estamos no ano da missão. Então, nós vamos olhar para as pessoas, mas principalmente para a nossa família. E é isso que nós vamos falar. E nesse novo modelo do programa, nós começamos consagrando a nossa vida à Nossa Senhora. Vamos fazer isso? Eu quero convidar vocês, meninas, a estender a mão e a você também, estender a sua mão para que nós possamos fazer a nossa consagração. Lembrando que nós chamamos a Saletinha de Bela Senhora, como foi dito pelos pastorzinhos lá. Ó Bela Senhora, o amor de mãe vos trouxe à montanha de La Salete, onde chorastes amargamente por mim e pelo mundo. Vede que hoje me consagro a vós sem reserva. Desde agora, minha alegria será em saber que sou o vosso filho, a vossa filha. Quero consolar vosso coração e acabar com vossas lágrimas. Convosco ponho a minha vida a serviço da reconciliação. Encomendo a vossa proteção maternal todo o meu ser, toda a minha esperança e alegria, todo obstáculo e toda dor. Ofereço-vos toda a minha vida, até o fim dos tempos. Peço-vos que guieis meus passos no caminho do Evangelho e que a minha vida seja um serviço profético que derrube os poderosos de seus tronos e eleve os humildes. Assim, amparada por vós, seguirei com entusiasmo e sem medo no caminho do serviço deixado por vós e por vosso Filho Jesus. Amém. Amém. E agora, vamos ao tema principal nosso, né, meninas? Eu gostaria de ouvir, e também as mães que estão nos assistindo, a experiência de cada uma de nós. Porque quando fala em missão, cada uma de nós tivemos um foco. Então, por exemplo, qual é a minha missão de amor e fé? A primeira missão minha começou como mulher, depois como esposa, depois como mãe e agora como fundadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos. É um chamado, Deus nos convidou, Aline, a todo o grupo fundador, a ter uma caminhada à frente de um exército. É fácil? Não é fácil. E a gente no início não sabia nem que sim nós estávamos dizendo. Mas hoje eu dedico a minha vida a isso. Deus foi pegando um pouquinho, 1 hora, 2 horas, e hoje eu passo praticamente a maior parte do meu tempo dedicada a isso. De que forma? Escrevendo livros, estando à frente de todas as moções que aparecem e que são colocadas em práticas, né? Tanto a moção para a música, quanto a moção para o terço, quanto a moção para os temas. N coisas que acontecem. As viagens missionárias. As viagens missionárias, né, Aline? Mas no fundo, eu percebo que no início a minha missão era muito de organização. Hoje eu percebo que a minha missão é mais espiritual, de conduzir vocês no caminho da santidade. Então, assim, é um chamado. E por ser chamado, ele capacita. Eu estava preparada de forma nenhuma. Isso é importante você entender, mãe. Nenhuma de nós estamos preparada.
mas Deus capacita. Deus te dá a unção que você precisa, Ele vai te dando os passos a ser caminhado. Ele só pede de nós duas coisas. Primeiro, o nosso sim. E segundo, que a gente coloque o pé mesmo sem ver o chão, porque à medida que a gente coloca o pé, Ele coloca o chão. Mas uma coisa é fato, eu não conseguiria essa missão sem ter ao meu lado a Aline como braço principal, a Cris do outro lado e todas as mães que estão junto comigo. Todas as coordenadoras de Todas estados, as né, coordenadoras de grupo, né, Aline? Eu acho que você pode falar um pouco da sua experiência, Cris, enquanto apoio e no nome das coordenadoras também. Então, a gente é pega pelo braço, né, tia? A gente joga um laço e a gente foi pega pelo amor mesmo a Jesus. Eu acho que a gente está nessa missão por amor a Deus. A gente aprende a ter esse amor grande e a gente continua nessa missão. Não foi fácil esse caminho que a gente foi seguindo, né, tia? Teve muitas graças e também tivemos muitas confusões pelo meio do caminho, desafios. Incertezas, desafios, né? Mas uma coisa é certa, a gente está pela mesma pessoa. É por isso que essa missão está indo e seguindo, porque eu acho que a gente colocou Deus à frente da missão. Não sou eu, não é você, não é Cris, espero que não sejam as coordenadoras que estão em seus cargos, foi sempre colocado muito na nossa vida, né, tia? Nós não somos, nós estamos sendo instrumento de Deus na vida das pessoas, nós estamos sendo usadas por eles, né? Então, a missão para mim foi uma missão desafiadora, porque quando eu comecei, eu era catequizada, mas eu não era evangelizada, o movimento me evangelizou, eu era fundão da escola, eu falo isso porque eu detestava estudar, né? Eu sempre fui muito boa para apresentar, para falar, mas estudar a fundo era muito difícil para mim, então o movimento me trouxe isso, de eu ter que estudar a palavra, de eu ter que adentrar nisso, porque se a gente está à frente, a gente não pode ser meio, ou a gente está ou a gente não pode estar, né? E mudar os meus atos, mudar a minha pessoa, mas isso tinha muito gozado, porque eu mudei os meus atos, não porque para cumprir um papel, mas é porque eu fui me mortificando. Na missão, ali, né? Essa conversão foi vindo e foi mortificando a minha pessoa mesmo. E a gente está junto nesse movimento para levar ele para frente, né? Porque é gratificante ver a nossa mudança, a mudança das pessoas que estão ao nosso lado, a mudança da nossa família, né? Mais ainda, tia, ver que a gente pode ser um meio de um instrumento de uma salvação de uma pessoa que a gente nem conhece, né? Que a gente pode, de um pouco do nosso sim, como pode ser tão grandioso para as pessoas que estão ao nosso lado. Mas é importante, Aline, para quem está nos ouvindo, entender qual é o papel da cofundadora, né? É aquela que sustenta o braço enquanto eu estou viva. Depois, você vai estar caminhando com a Cris sustentando o seu braço. Então, a função, ela é praticamente a mesma, porque a gente faz em conjunto, mas existe um processo onde a gente vai aprendendo, né? À medida que a Aline vai aprendendo, ela vai se substituindo algumas coisas, mas sem nunca a gente conversar e decidir em conjunto. Na realidade, a gente forma um tripé, não é isso? E é legal, tia, que não tem disputa. Isso é muito importante. Eu não estou aqui para disputar com a tia Ângela, eu não estou disputando com a Cris porque a gente entendeu isso. Nós estamos cumprindo um papel. Esse papel é bem definido por Deus, por mim, para a Cris e para a senhora, né? É verdade, né, Aline? Você é coordenadora estadual do Espírito Santo. Estou no momento como coordenadora estadual do Espírito Santo. E é interessante, tia, que assim, é um desafio que a gente nem imagina, né? A gente comecei lá no grupo, no início, com o objetivo de me evangelizar e evangelizar minha família. A gente acha que é só aquilo ali, mas Deus tem um propósito muito maior. Aí veio o chamado para coordenar o grupo e aí agora o Estado do Espírito Santo. É uma missão linda que a gente tem que falar sim, né? Aquilo que você falou, né, tia? Deus coloca o chão, né? A gente pisa sem ver o chão, porque é Ele que conduz todo o processo. E é um trabalho maravilhoso, porque é doação.
a gente sai da gente, de nós, e a gente olha a realidade de tantas mães. É um trabalho de pastoreio, né? Um trabalho ali de promover ali os encontros diocesanos. De ir até a diocese. De ir até as dioceses. Então é muito lindo, né? E a gente vai vendo aquelas picuinhas que existem nos grupos, né? Como as mães, elas vão crescendo aos poucos, né? Com o tripé que a gente tanto fala no movimento, que a gente bate o martelo ali, né? Da obediência, da unidade, da humildade, e a gente vai vendo. E realmente, para a gente trilhar esse caminho de santidade, a gente tem que sair do nosso próprio umbigo e olhar para o outro. E nesse trabalho, quando a gente se coloca na missão, sem ser somente dos nossos, né? A missão do movimento, no meu caso, aí, como a coordenação do Estado, é muito gratificante. As mães têm medo, mas na realidade o presente maior é de quem recebe essa missão, porque como a gente aprende, né? Verdade. Você prega nos grupos, você faz reuniões com as coordenadoras, esse pastoreio, né, Cris, promove um encontro estadual, onde a gente consegue fazer um arrebanhão de todas as pessoas, para que no grupo, como a Ju, possa estar lá. Como é que foi ser arrebanhada e estar no grupo? Esse é o mérito do trabalho de vocês, que foi tão bem feito e foi ampliando e tomando cada vez mais espaço no nosso país e hoje até no mundo todo. Então, nós aqui no Paraná, lá pequenininhos, iniciou um grupo lá em 2019, eu fui pescada na porta da escola, como você havia dito. E ali a gente começou a participar uma vez por semana e aprender um pouquinho mais e passar a praticar tanto a palavra quanto você retomar as idas para a igreja, para frequentar a missa dominical, e isso tudo vai engajando. Você deixa algumas situações de lado, você diminui um pouquinho o tempo que você tinha numa ginástica ou então do seu trabalho, mas parece que Deus te devolve esse tempo sempre em dobro. Seu grupo é 7h30 da manhã, né? 7h30 da manhã, às terças-feiras. Multiplica. Multiplica o tempo, e exatamente. Aí, Ju, é importante porque nós já começamos na linha de frente, né? Porque foi o primeiro chamado. Você vem arrebanhada depois, fica no banco escutando e agora já está aqui participando conosco, né? Porque a missão ela vai ampliando. À medida que a gente vai dizendo sim, Deus vai propiciando mais e a gente vai dizendo sim ou não. Você disse um sim, né, para estar aqui no programa conosco. E a gente vai cada vez mais aprender, né, com essa oportunidade, e o sim vai fazendo cada dia a nossa vida ficar com mais intimidade, mais proximidade, e aí é só graça em cima de graça para nós, para quem está por perto, para a família, e que a gente possa ser o reflexo de Jesus na vida dessas mães também. Hoje eu já faço parte da coordenação do grupo lá do Paranaense, né? Então agora a gente tem essas mães para também poder guiar. Pastorear. Isso mesmo. Isso é bonito porque isso aqui é uma forma de missão. Para nós estarmos aqui batendo papo é evangelização. Nós não estamos aqui conversando de qualquer coisa. Nós estamos conversando de assuntos para tocar o teu coração. Para que você possa, assim como nós estamos, lembra que conversão é processo, como nós estamos sendo convertidas e evangelizadas, nós também queremos que você venha para cá. E como exemplo disso, nós temos um testemunho mostrando o quanto é importante participar desse programa. Fica ligadinho aí no nosso testemunho. Voltamos daqui a pouco. Olá, mães. Meu nome é Kátia, sou aqui da Paróquia Santíssima Trindade, em Curitiba. Venho testemunhar para vocês um pouquinho do caminho de santidade em minha vida. Em 2019, eu estava numa depressão profunda, minha mãe havia acabado de falecer, eu estava sem sentido de vida. Veio um convite para eu ser mãe formadora e eu questionei Nossa Senhora, por que eu, se eu estava sem forças para carregar eu mesma? Mas eu aceitei.
Fui estudar reconciliação e compreendi que o amor de Deus, ele é independente de nós mesmas, né? Se a gente merece ou não merece, ele apenas nos ama, ele não perde tempo nos julgando. Veio o ano B, o ano da pandemia, 2020, onde a gente aprendeu a silenciar, a entrar em intimidade com Jesus, né? A rezar entre as panelas. E eu fui vendo o que é recuperar a autoridade espiritual na vida dos filhos. Veio o ano C, o ano da Eucaristia, o quanto Jesus se alegra com uma mãe eucarística, uma mãe que tem um coração adorador. Nesse momento, meu marido não conseguia compreender, né, muito bem por que eu ia mais à missa. E eu pedi a Nossa Senhora que ela me desse uma frase, porque eu não queria brigar. E ela falou assim para mim: diga a ele, né, que o amor da sua vida é ele, mas o amor da sua alma é Jesus. E assim eu fui falando para ele o tempo todo. E eu fui vendo que essas palavras entravam no coração dele. Veio o ano D, o ano da penitência, onde eu compreendi que Deus, ele me chamou para ser mãe formadora, não para formar os outros, mas é porque ele quer me formar em primeiro lugar, né? Ele quer me curar, né? Mãe curada cura, né? Então, como que eu vou para a missão? Vou fazer qualquer coisa se eu estou doente realmente. Então, mães, eu queria deixar esse recado para vocês, né? Não tenham medo de fazer este caminho de santidade. Eu sou muito grata ao movimento das Mães que Oram, que trouxe isso de uma forma tão fácil para a gente compreender. Hoje o meu marido participa da igreja comigo, nós oramos todos os dias com os nossos filhos e as transformações são maravilhosas. Vale a pena seguir, ser obediente, humilde e caminhar em unidade. E aí, gostou do testemunho? Quero te convidar a também mandar o seu testemunho para cá, porque assim você estará participando dessa sala conosco aí na telinha da TV Evangelizar. E agora te chamo para o intervalo. Até daqui a pouco. Não saia daí, hein? Ligadinha conosco aqui de volta na TV Evangelizar. Para você que não perdeu, que perdeu o primeiro bloco, nós começamos a partilhando um pouquinho da nossa experiência missionária. E agora nós vamos ver a experiência missionária de Nossa Senhora. Nós temos uma regra do jogo, que é pegar a Bíblia e partilhar a palavra. Pegue aí a sua Bíblia em Lucas 1, no versículo 39 até o versículo 45. E depois o 46 é para fechar o nosso bloco. Visita Isabel. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com a voz forte exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha que bonito, gente. Maria tinha acabado de receber a saudação do anjo Gabriel. Quando você fala saudação, parece uma coisa boa, né? Ei, tudo bem? Não, ele disse: ave cheia de graça, você será a mãe do Salvador. Imagina se fosse com a gente, né? A gente cairia dura hoje na expressão. E Maria era uma menina jovem, nesse momento mãe solteira, dentro de um contexto que ela seria apedrejada. No lugar dela olhar para dentro de si e falar assim: nossa, como vai ser, né? Porque o anjo já tinha dito para ela que não se preocupasse, que o Espírito Santo viria sobre ela. No lugar dela ficar remoendo os seus problemas,
ela sai em missão. E essa palavra, ela é um grande aprendizado para mim, porque normalmente a gente foca nos nossos problemas. Ah, porque está acontecendo isso, é porque eu preciso fazer isso. Esquece que isso Deus vai resolver. O importante é a gente ir em missão. E ela foi aonde? A montanha onde morava Isabel. Na realidade, se a gente chegar lá, vocês vão observar que a parte de baixo era a casa comum e em cima é como se fosse uma casa de campo. Isabel estava na casa de cima, escondida, com vergonha da sua gravidez. Por quê? Porque ela já era uma senhora idosa, apesar de reconhecer a bênção, naquele momento a vergonha de se expor. E Maria foi servir Isabel. Servir como? Lavando, passando, e depois que ela teve o neném, ajudando com o neném e vivendo aquele momento de alegria e de dor de Isabel. E é importante porque quando ela se aproxima, o seu ventre, né? O ventre de Isabel estremece de alegria. O primeiro caso concreto foi João Batista na barriga da sua mãe recebendo o batismo no Espírito Santo. E quando Isabel se viu cheia do Espírito Santo, ela disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Isso é importante, gente, porque quando a gente vai em missão, a gente leva o Espírito Santo. E as pessoas podem se sentir estremecidas pela palavra, pelo carinho, pelo olhar, né, tia? Pelo olhar da gente. Quantas vezes a gente evangeliza com o olhar? Pelo abraço. O maior testemunho que eu tenho de evangelização minha para alguém foi que ela falou que eu dei um abraço tão apertado e falei: mas você não sabe abraçar, abraça que gostoso. E isso mudou a vida dela. Então, isso é importante durante a evangelização. Por isso, o convite de Salete, também na montanha, porque Maria subiu a montanha perto de Jerusalém, e Nossa Senhora aparece na montanha dos Alpes da França. E ela, depois de conversar com os pastorinhos, ela dá um mandato para eles: ide, meus filhos, e transmitir tudo que eu vos falei a todo o povo. Não é para algum povo e nem só para os franceses, mas a todo o povo. E hoje nós estamos aqui fazendo isso com você e com outras pessoas, porque nós estamos indo à nossa casa, ao nosso trabalho, aos encontros estaduais, nacionais e transmitindo a todo o povo. Qual é a mensagem? A mesma mensagem de Jesus, sem nada novo. Maria só nos relembra que é ide e evangelizai. Ou seja, Jesus nos disse: ide e proclamai a boa nova a todos os povos, englobando judeus e pagãos. Essa é a nossa missão. E aí, onde é o principal foco, Ju, da nossa missão? O principal foco da nossa missão é a nossa família. A nossa missão é evangelizar no nosso núcleo. Como a gente tinha dito, a gente tem desafios e muitos dentro desse núcleo. É o marido que a gente tem que trazer para essa conversão. Como vimos, algo mais rápido ou algo que pode durar, como aconteceu com Santa Mônica, 30 anos de oração para a conversão do seu filho. E eu espero que a cada momento a gente esteja com essa fé e com essa energia para fazer essa conversão e essa evangelização dentro do nosso núcleo familiar. Assim como Santa Mônica, que levou 30 anos rezando para a conversão do seu filho, a gente também tem a possibilidade de algo mais rápido. E a gente espera que seja, né? Mas para quê? Para que a gente tenha essa evangelização dentro do nosso lar. E dessa forma, evangelizando a nossa casa, a gente possa refletir para outras famílias próximas e isso difundir
por toda onde a gente vive, certo? Certo. E é importante, gente, porque a gente percebe durante a caminhada da gente que não é fácil evangelizar em casa, não é isso? Verdade. Mas que é uma missão. Por que que é uma missão? Porque a vocação da mãe é ser catequista. Isso é qualquer mãe. O que diferencia uma mãe, vou falar geral, de uma mãe que ora, do movimento? Porque toda mãe ora. O que diferencia é porque nós trabalhamos o caminho da santidade e levamos essa metodologia para dentro de casa. E a partir do momento que as pessoas começam a trazer a metodologia, elas começam a ser formadas na metodologia Mães que Oram. Por exemplo, eu sou mineira. O mineiro, eles forjavam a nossa espiritualidade na devoção. É rezando o terço, rezando novena, fazendo cerco. Então, é uma modalidade. No movimento Mães que Oram, nós temos uma outra formação, ok? E aí, Cris, primeiro nós pensamos na família, que é o primeiro foco. Depois, a gente olha para fora do aquário, do nosso aquário. E aí a gente começa a ver a missão e os leigos. Porque a igreja, ela é composta do clero e dos leigos. O clero tem uma missão específica. É o bispo, é o papa, é o bispo, é o padre, é o diácono. Eles têm missão específica. E nós leigos também temos. Qual é a relação entre missão e leigos? A grande missão dos leigos é estar em saída, né? É ir evangelizar. E para a gente ter esse entendimento maior, né, tia? Todos nós que somos batizados, nós somos leigos. Aí, um determinado momento, alguns têm a vocação aí para ser sacerdote, né, que faz parte do clero, como você disse. E o restante somos nós, leigos. E qual que é a importância nossa? É levar a palavra de Deus, é levar a boa nova, é estar em saída, como no Concílio do Vaticano II, que mostrou para o mundo a importância de nós, leigos, de estarmos aí em saída na missão, de levarmos aí a boa nova, né, a palavra de Jesus. E isso aí tem aberto aí para as paróquias, na igreja, a importância dos movimentos. Como o nosso movimento de mães, né, nós somos leigas missionárias, né, que levamos aí a palavra de Jesus, cada um com a sua missão. E é importante, né, que a gente vê até no início da história da igreja, por exemplo, antes mesmo de Pedro e Paulo chegar em Roma, o cristianismo já estava lá, através dos leigos. Através de quê? Através do testemunho e através da palavra. E isso é um exemplo para nós hoje, né? Então, assim, nós somos leigos, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós não podemos nos isentar dessa responsabilidade. Nem omitir, né? Não podemos ser omissas, né? Então, assim, o leigo, ele tem a responsabilidade, sim, de levar a boa nova, o evangelho, né? Como a Ju falou, para a nossa família e para a sociedade em geral. Né, para o nosso trabalho, né, para a igreja, para um lugar que a gente estiver, para a sociedade em geral. Aonde a gente está inserida, nós temos que ser missionários leigos. E como você disse, na igreja primitiva, a gente observou que à medida que ia crescendo o número de fiéis, já não eram só os apóstolos, eles começaram a colocar os diáconos. Os diáconos começaram a propagar. Depois, à medida que Paulo ia viajando, o Paulo criava a comunidade e deixava ali os leigos para animar. Voltava depois para ver como está. Sim. E isso a gente vê no movimento. A gente viaja, vai lá, vê os grupos sendo criados e volta. Depois, um ano depois, no meu caso, eu volto um ano depois, a Aline volta, a Cris volta lá nos estados e vai acompanhando esse movimento. Então é importante lembrar que sem os leigos a igreja não aconteceria. E aí, Aline, como é que a Santa Terezinha entra nessa história aí da missão? Então, ela é a nossa inspiração, né, tia? Porque Santa Terezinha não precisou nem sair do Carmelo para ser missionária.
E ela foi uma grande missionária. Padroeira, né? Então, e ela traz isso para dentro do nosso movimento, nesse ano da missão que a gente está vivendo, de uma forma linda, né? Ela não vê uma missão como um peso, ela vê uma missão como uma missão mesmo, como um objetivo de vida. E ela traz isso tudo para o nosso movimento. Então, a gente tem que se espelhar, né, em Santa Terezinha, para que a gente possa sair em missão, para fazer a transformação disso tudo, na família, nós como leigos, nós somos leigas, né? E ajudar a igreja, porque a igreja precisa dessa nossa missão. A missa é sair em missão, né? Quando você acaba a missa, fala, ide e vai, né? Vai para casa e leva essa missão. Então que a gente possa ter isso dentro do nosso coração, a missão arraigada do nosso coração, que não é só o padre ou o bispo que está ali. Nós também, leigos, nós temos que ajudar que a nossa igreja seja fortalecida e carregada. E mais que isso, que a gente possa se colocar à missão, se colocar à disposição para viver essa missão. Sabe o que me anima a sair em missão? Quando eu olho as estatísticas, porque às vezes a gente fala, tem tantos milhões, bilhões, né, de católicos. Mas quantas pessoas ainda não receberam a evangelização? E se a gente não for, quem irá? Isso é importante porque nós temos que sair do comodismo. E quando a gente diz que Santa Terezinha é a padroeira das missões, instituído pela igreja, né? Foi a igreja que deu a ela esse título, eu volto na história de vida dela. Por quê? Porque o pai e a mãe dela tinham como missão formar uma fábrica de santos. Olha que bonito, o casal se uniu para fazer uma fábrica de santos. E eles trouxeram nessa vida diária toda a evangelização que estavam vivendo como pessoas. E eles conseguem, com isso, terem 5 filhas freiras, 4 carmelitas e uma de outra congregação. E hoje a igreja reconhece, foi o primeiro caso que o casal, os pais foram canonizados juntos. Leigos que viveram uma vida de casal, de pais que levaram a sua família à santidade. Por isso, eu te convido agora a repensar qual modelo de evangelização você está trazendo para dentro de casa. Nenhum? Não se preocupe. Compre os livros e siga o caminho da santidade, se esse for o seu carisma. Se não, comece as suas orações, que Deus vai te inspirar qual o caminho a seguir. O importante é não guardar para você a boa nova, porque quando o nosso coração é tocado pela boa nova, não há como ficar guardado isso dentro de nós. A gente quer espalhar como Maria Madalena fez. Te convido agora para um breve intervalo, mas volte para conosco, porque como Madalena, nós queremos te contar sobre a boa nova. Jesus ressuscitou. A gente volta já já. Estamos de volta nesse primeiro programa com o tema Missão, não é isso? É o ano da missão no movimento e a gente está tentando destrinchar essa palavra. Não é uma missa grande a palavra missão, né? Missão, nós estamos dizendo que de Jesus é o ide e evangelizai, e de Salete, vinde, vamos meus filhos, né? Levai o evangelho a todas as criaturas. E a primeira pessoa que faz isso no Novo Testamento é Maria Madalena. E foi com ela que nós terminamos o segundo bloco, dizendo que Maria Madalena levanta
na madrugada e vai para embalsamar o corpo de Jesus, esperando ver Jesus morto ali. Mas ela descobre algo muito importante, que Jesus está vivo. E é esse Jesus vivo que nós estamos contando para você, partilhando entre nós. Não é o Jesus morto, é o Jesus vivo. E a gente brinca que se espalhou muito porque Jesus teve a sabedoria de primeiro contar para uma mulher. Contou para uma mulher, espalha. É fofoca na certa. É fofoca na certa. Mas ela fez mais do que uma fofoca. Ela não fez isso sozinha. Ela levou a boa nova e os discípulos que no primeiro momento estavam desacreditando da fala dela, João e Pedro sobem até o sepulcro, constata que Jesus está vivo e juntos eles começam um processo de evangelização. E isso é importante porque a gente não pode perder a raiz. A gente não precisa de inventar as coisas. Qual é a boa nova? Jesus está vivo no meio de nós. E por isso, a gente canta, porque ele vive... Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. E é isso que nós estamos conversando e discutindo com vocês desse livro. Em especial, nós temos trazido nesta Boa Nova o papel dos leigos, porque o clero tem o papel deles e nós temos os leigos. E no segundo bloco nós vimos o papel de como fundação, eu e a Aline, a Cris como coordenadora estadual, a Ju como mãe que estava no banco, que foi arrebanhada e depois vai para a coordenação. E agora nós queremos levar para você como mãe, qual é o seu papel como missionária? O que você pode contribuir para essa missão? Alguém tem alguma dica aí para essa mãe? A Cris falou da catequese. É verdade, Ti, mas primeiro, antes da catequese, é não ter medo. Eu fico pensando, aí você falando de Madalena, aí eu volto lá atrás, aqui no meu pensamento. Maria Madalena era pecadora, prostituta, ela estava banhada no pecado. E muitas de nós nos sentimos assim, né? Eu não sou digna, não sou capaz, eu não posso, eu tenho vergonha. Né? E ela foi restaurada ali, uma das grandes missionárias ali junto com Jesus. Então que a gente possa, assim, nós somos sim capazes, né? Nós precisamos só dar o nosso sim, né? Aí a partir daí sim, e fazer todo o trabalho de catequese, né? E aí, Cris, uma dica que eu vejo para as pessoas, você pode mandar o seu testemunho, porque assim como Maria Madalena testemunhou a cura, a transformação que houve dentro dela e dizer, Jesus está vivo porque eu sou prova aqui que ele é capaz de me restaurar. Você também pode mandar o seu testemunho falando da restauração na sua vida ou de outras pessoas. Ou de um encontro pessoal que ela teve com Jesus. Qual foi a importância daquele encontro dela com Maria Madalena? Ela teve um encontro pessoal com Jesus, né, tia? Eu imagino o olhar de Maria Madalena na hora que foi o primeiro olhar dela para Jesus, né? Como que foi esse encontro seu com Jesus, né? É uma missão, depois ela saiu em missão, mas ela primeiro precisou se apaixonar por Jesus para sair em missão por ele, né? Será que você está se deixando se apaixonar, mãe? Vamos então rezar primeiro pelo chamado? Vamos lembrar desse momento na nossa vida, assim como Madalena, assim como Santa Teresinha, assim como os pastores no alto da montanha, assim como Maria, né? Houve um chamado. Eu quero mesmo, Senhor, te louvar, te agradecer por ser escolhida. Como Maria, eu quero cantar o Magnífica. Eu quero louvar, agradecer o Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Por isso, Senhor, obrigado por me chamar, por me escolher, por querer que eu faça parte da sua obra. Eu sei, Senhor, que Tu me chamas, não porque nós somos as melhores. Tu nos chamas, Senhor, porque o Senhor quer a nossa restauração. Obrigado, Senhor. Eu quero dizer sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, 3 vezes.
Eu te amo, Senhor, eu quero estar na sua messe. Eu sei, Senhor, que os operários são poucos, por isso eu quero fazer parte, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor me capacite. Envia, Senhor, o seu Santo Espírito. Vinde, Espírito de Deus, capacite cada uma de nós para esse chamado. Amém? Amém. Amém. Só que depois do chamado vem a catequese. Tem a catequese, a gente tem que aprender. Muitas vezes a gente acha que só vai lá na igreja, faz a catequese e pronto. E não é assim, tia. É um processo de vida, né? Então, assim, é um processo que ele é contínuo. A gente faz a catequese, a gente leva a catequese para os nossos filhos, mas a catequese ela é diária. A gente sempre tem que buscar, como a gente até fala no movimento, a gente vai subindo um degrau por vez. Né? Então, assim, aí você vai vencendo essas lutas diárias, o conhecimento a gente vai tendo aos poucos, a gente vai aprendendo. Eu vejo, né, no movimento agora, que vai fazer 12 anos, né? Então tem 12 anos que começou o meu processo de evangelização, ainda estou crua, mas eu me comparo lá no início, como é que eu era. Quanto Hoje, cresceu, né? Porque a gente olhando para trás, houve um crescimento. Exatamente, como que eu estou hoje, como é que eu era, mas eu sei que ainda eu tenho muito a alcançar ainda, eu tenho que aprender muito, né? E a gente só ama o que a gente só faz e com amor e ama aquilo que a gente conhece, né, Tia? Então a catequese traz esse conhecimento, traz esse amor dentro da gente para a gente poder dar também para os outros, né? E aí o movimento, ele tem um estudo bíblico que é muito importante, porque senão a gente acaba falando heresia, a gente acaba falando contra a doutrina. Quando os filhos vêm com coisas de fora, a gente não sabe contrapor o pensamento. A gente consegue entender o contexto histórico daquele momento, né, Tia? Você abre o teu olhar e entende cada passagem que tem na Bíblia. A nossa igreja é linda. Né? Cada culto, cada coisinha que tem ali na igreja é pensada e tem um significado. Então, quando a gente consegue entender tudo isso, a gente se dá, porque você vai ter entendimento. Você não está ali sabendo o que é uma missa, cada passo da missa, não. Você vai entender o que é uma missa, você vai entender cada momento ali daquele local, né? Você vai entender a Eucaristia, o que é realmente a Eucaristia. E isso tudo vai trazendo cada vez mais o amor a Deus. Porque o nosso objetivo é amar a Deus sobre todas as coisas e levar esse Deus para dentro da casa. E a gente entendendo, a gente vai conseguir levar isso com propriedade para dentro da nossa casa. Por isso que na formação do movimento nós temos o tripé, que não é o tripé da humildade, obediência e unidade, mas é o tripé o quê? Primeiro, formação bíblica. Nós precisamos de aprender a Bíblia, a palavra de Deus, para poder falar com propriedade. Segundo, os momentos litúrgicos, a missa, as festas, os santos, para que a gente possa conhecer a igreja e apresentar a igreja. No movimento, olha como é que quantos maridos passaram a frequentar a missa depois que entenderam. E o terceiro tripé, o caminho de santidade, que é a cara do movimento. Por isso, a gente tem que o tempo todo estar trabalhando essa formação na catequese. Você viveu isso, né, Ju? Eu vivi. E eu vejo assim que a cada passo esse conhecimento vai nos dando cada vez mais respaldo. E não é só o conhecimento. O conhecimento ele te fortalece, ele te faz ficar firme na rocha. Mas a prática diária, isso também é um alimento, uma energia que a gente consegue a cada dia ter mais tranquilidade até para poder fazer essa evangelização. Para que quando a gente tem uma situação em casa, com os nossos filhos, ou até em relação a algum amigo, que a gente possa ali estar pronta para ter esse respaldo baseado na palavra de Deus, para que eles consigam ter a solução desses problemas ou pelo menos um caminho a ser seguido. Então vamos rezar por isso. Nós rezamos pelo chamado, agora nós vamos rezar pela nossa formação. Senhor, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de ser formada. Como a gente fecha o coração, a mente para novos aprendizados. Santo Agostinho nos ensinou o quanto ele voou no conhecimento, o quanto ele mastigou, o quanto ele digeriu
tudo isso. E eu quero te pedir isso, Senhor. Ensina-me, dai-me garra para que eu possa aprender. Abra minha mente para que eu entenda tudo aquilo que o Senhor quer. Dai-me o discernimento, que eu possa bater o olho, a palavra é viva, é o Senhor no meio de nós. Que eu possa mesmo, Senhor, aproveitar e saborear a Tua palavra, saborear as riquezas da igreja e saborear o ensinamento do caminho da santidade. Amém? Amém. E a terceira parte, primeiro o chamado, depois a catequese e agora a saída. Que nós possamos ser mães missionárias. Como é que nós vamos fazer isso? Contando o nosso testemunho. Não é só o conhecimento, porque o conhecimento e a prática traz uma nova pessoa. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova mulher. Daqui a um ano eu vou dizer, eu sou uma nova, porque eu também vou fazer um outro percurso. Mas hoje nós queremos, como Nossa Senhora, lembrando que aqueles meninos, quando tiveram o encontro com Nossa Senhora, eles saíram da montanha de Salete diferente. E aí eles contaram para a avó, depois contaram para o padre, depois contaram para outras pessoas. E a vida deles não foi fácil, porque eles tiveram que contar, recontar, para ver se aquela experiência tinha sido real. Então a missão é onde o nosso testemunho é checado. Por exemplo, na mesa de almoço, se eu falo mal de alguém, o meu neto fala assim, isso é mãe que ora? E como no nosso dia a dia, a gente é testado o tempo todo, não é verdade? Porque o nosso testemunho vem do nosso exemplo. Será que eu estou dando um exemplo de acordo com o meu chamado, com aquilo que eu aprendi na palavra, na Eucaristia, eu estou mostrando pelo mundo? Na realidade, não é como aqui só no programa que a gente fala. Na vida real, a gente é testado a colocar o aprendizado em palavras e atos, e às vezes até em sentimento. Por isso eu te convido agora a viver a oração deste grande desafio. O nosso grande desafio não é aprender, é colocar em prática. Por isso, Senhor, vem em nosso auxílio. Assim como em Pentecoste, o Senhor derramou o seu Santo Espírito para fortalecer os apóstolos, para colocar as palavras corretas na sua língua, para dar, inclusive, comportamentos dignos. Eu quero te pedir, Senhor, ajude-nos a ser suas testemunhas e, como Paulo e Pedro, fazer todas as modificações que precisa no nosso comportamento para sermos testemunhas da Tua palavra. Senhor, que eu consiga espelhar pelo menos uma unhazinha de tudo aquilo que o Senhor me ensinou. Amém? Amém. E voltando da oração, veio ao meu coração um agradecimento especial a Deus pelo 9º Encontro Nacional e Internacional das Mães que Oram. Quantas mães reunidas, milhares de mães. E todas nós recebemos uma ordem de Jesus. Ide e evangelizai. E olha que lindo que ficou em Marcos 16. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. E lá no encontro não estava só o Brasil, os Estados Unidos, Paraguai, quantos outros, Austrália, quantos países conosco. E Jesus tem uma promessa para nós. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nesse mandatário que nós recebemos de ir pelo mundo, lembra disso. O mais importante é a fé.
Porque não adianta a gente ter palavras bonitas, não adianta a gente dizer um livro. O importante é o quê? É a gente transbordar com o nosso testemunho para conquistar as pessoas, para a pessoa olhar para nós e falar, olha, eu quero seguir. Exatamente. Né? Eu vejo uma faísca de Jesus. E é isso que nós queremos te convidar e fazer um grande agradecimento ao Senhor e já tomar posse, porque eu quero ser uma mãe evangelizadora e uma mãe evangelizada. Quero te convidar, né, a participar de todos os nossos programas que a gente está aqui na TV Evangelizar e agradecer. Primeiro, a participação das meninas que estão aqui doando o seu tempo para conversar com você. Agradecer a TV Evangelizar que nos permite levar a nossa mensagem até você. E a você que participou. Obrigada pela sua presença. Beijo no coração e até a próxima. Até Tchau. a próxima. Até a próxima.